E aí, povo amado, bem-vindos a mais uma aula nossa, finalmente entrando no próprio conteúdo de função modular, beleza? Agora que já vimos módulo, vimos umas aulas de equação, de inequação modular, tá? Vamos para funções, vamos para a parte gráfica em si. Olha só, trago a definição, que é uma definição simples, é uma função modular de R em R, tá? Domínio real contra domínio real, tal que o f de x é igual a módulo de x. Isso na sua forma mais simples, beleza? Se ela é igual a módulo de x, usando a definição, eu sei que módulo de x ou é x ou é o oposto de x. Será ele mesmo se esse valor for positivo. Será o oposto dele se esse valor é negativo. Não esquece, módulo tem que pensar bonitinho assim, tá? Sempre vai dar algo positivo, inclusive as imagens, nesse caso, são positivas ou nulas, porque pode dar zero, tá? Enfim, mas vamos fazer o gráfico, inclusive, nesse formato. Olha só, a gente é capaz, porque para esboçar essa função, x, se valores de x são positivos, ou o oposto de x, se os valores de x são negativos, o que é que eu vou ter? Se eu não explicitasse aqui que o domínio é real, você consegue estabelecer que ela é real? Olha só, como é que eu leio essa expressão de duas sentenças? Que aqui é uma expressão com duas sentenças. A primeira sentença e a segunda sentença. Na primeira sentença, eu estou estabelecendo que eu vou jogar na função, que aqui é uma função só. Ela é advinda desse módulo, tá? Então, todos esses valores pertencem à mesma função, que a lei aqui é a f, tá? Como é que eu posso ler isso daqui? Eu estou pensando em todos os valores positivos, e aí estarão atrelados a essa sentença, ou todos os valores negativos, além de pensar no valor nulo. Então, estou pensando em todos os números reais. Logo, o domínio dessa função são todos os números reais, sem problemas nenhum, sem restrição. Eu estou lendo todos os números reais aqui, todos, inclusive o zero, beleza? Mas enfim, como podemos fazer o esboço gráfico dessa função? Com o conhecimento que a gente tem das funções anteriores, a gente consegue. Olha só, pensando nisso, se eu tivesse só a f de x igual a x, é uma função linear. Lembra da nossa aula de função do primeiro grau? É uma função do primeiro grau particularmente linear, tá? Particularmente ainda a primeira bissetriz, tá? Você joga x igual a 1, y é 1, x igual a 2, y é 2, pensando só nos inteiros. Então, eu vou ter esse comportamento com esse pedaço. Por quê? Não, essa função ela viria toda até aqui embaixo, né? Eu teria ela todinha até aqui embaixo, beleza. Mas quando eu penso nela até aqui embaixo, por que eu estou botando pontilhado? Porque nesse gráfico aqui, eu não quero essa função lida para todos os números reais. Se ela estivesse aqui, seriam todos os números reais. Mas aqui, eu só vou usar essa expressão quando eu pensar em números reais, o quê? Positivos ou nulos. Então, começa a partir do zero. Negativo, não vou pensar em gráfico para essa parte, tá? Então, 0 é 0, 1 é 1, 2 é 2, o gráfico é assim, desse pedaço. Junto com o gráfico do outro pedaço, que seria considerar a função agora escrita como menos f de x, menos x, perdão, tá? Menos x seria o seguinte, se fosse 1 dá menos 1, se fosse 2 dá menos 2, eu teria esse comportamento aqui. Mas eu só estou esboçando esse pedaço. Por quê? Porque eu só vou considerar a expressão menos x se eu pensar em valores de x o quê? Negativos, abaixo do zero. Então eu vou descartar essa parte. Então, ó, eu estou considerando menos 1, jogando aqui, menos com menos 1, dá mais 1. Por isso que dá sempre positivo, é o oposto, tá? Então, eu observo facilmente aqui, ó, que o conjunto imagem dessa função são todos os números reais positivos, incluindo o zero, tá? Porque o zero está aqui. Se x for zero, y é zero, f de x é zero, beleza? Então esse é o gráfico da função básica f de x igual a módulo de x. Nossa próxima aula vai ser lá no GeoGebra. A gente vai fazer alguns gráficos com função modular, como fizemos com as outras funções, e vão ter algumas dicas para a gente fazer mais rápido os gráficos. Nessa aula daqui eu vou fazer usando essa definição de função de duas sentenças, beleza? Vamos para o próximo.
Então, povo, se eu tivesse agora uma função, né, escrita desse jeito, módulo de 2x menos 3, módulo de 2x menos 3. Vixe, o que é que acontece? Como é que eu posso esboçar o gráfico dessa função? Bom, eu sei abrir esse módulo em duas sentenças. Eu sei abrir qualquer módulo em duas sentenças. A gente veio fazendo isso nas aulas iniciais de função modular, ou de módulo, né? Enfim, isso é equivalente a dizer o quê? É o próprio 2x menos 3 se x for maior ou igual a 3 meios. Já estou fazendo de cabeça. Poxa, Celso, como é que você achou esses 3 meios? Pela definição de módulo, né? Módulo de alguém vixe, é alguém se esse alguém for maior ou igual a zero. É o oposto desse alguém se esse alguém for menor do que zero. Quem é o meu alguém aqui? É o 2x menos 3. Então, 2x menos 3 eu estabeleço que é maior ou igual a zero. E na equação do primeiro grau, eu já estou botando direto aqui, mas a gente nas aulas de módulo fez isso, tá? Passo a passo. Mas a gente precisa ganhar tempo. Isolando 2x maior ou igual a 3, x maior ou igual a 3 sobre 2. Tá? E a segunda parte é só mudar o sinal bonitinho. Então, será o oposto, ou seja, menos 2x mais 3, se x menor do que 3 meios. Tá? E aí eu vou esboçar esse gráfico. Calma que a gente vai lá no GeoGebra vai ter uma maneira bem mais prática da gente fazer. E quando eu voltar aqui no quadro, a gente vai usar essa praticidade. Se liga. Mas hoje a aula eu vou estar usando a definição de módulo. Então, como é que eu esboço esse gráfico? Eu observo que cada uma dessas sentenças é o quê? Uma função, né? Separadamente seria uma função do primeiro grau, uma função linear, beleza? Perdão, uma função afim, linear não, afim, particularmente do primeiro grau. Então, 2x menos 3, como é que eu esboçaria esse gráfico? Se eu pensasse nele todo, eu teria o quê? Intercepto eixo y em menos 3, não é? E intercepto eixo x em 3 sobre 2, né? Que são as raízes, que a gente pode pensar aqui é a raiz. Então o gráfico seria assim, né? Eu vou botar ele pontilhado. Eu teria esse como gráfico dessa expressão. Se eu não esquecesse, se eu pensasse só nele, quisesse esboçar só esse gráfico. Como é que eu esboçaria esse? A raiz é a mesma, é 2/3. Porém, ela é decrescente. Intercepto o eixo y em em 3. Então eu teria esse comportamento. Mas obviamente que isso aqui não é um gráfico de função, né? Você está vendo aqui que um valor teria duas imagens, não pode. É uma função. Para cada valor do domínio só temos uma imagem, ok? Se liga. Então, como é que eu leio? Essa função, que é um módulo disso, será essa expressão apenas para valores maiores ou iguais a 3 meios. Então, eu começo a enxergar os valores aqui, ó, acima de 3 meios, incluindo ele. Se for ele, o valor está aqui. Se for maior do que ele, o valor está aqui, está aqui, está aqui. Então, eu vou ter essa parte do gráfico. Essa parte não vai me interessar. Tá? E será esse gráfico, essa função, essa expressão, se eu estiver pensando em valores do domínio menores do que 3 meios. Então eu vou considerar esse esboço aqui. Vou botar o 3 agora bonitinho aqui, intercepto em 3. E pronto, essa parte eu jogo embora. Aqui é o 3 sobre 2. E esse é o gráfico da minha função 3x, módulo de 3x menos 3. Cuja lei é módulo de 2x menos 3, tá? Se liga. Se eu tivesse uma h de x diferente agora, vou pegar duas vezes o módulo de x menos 3. Vixe, é igual aquele ali, Celso? Não, não é. Quem está em módulo não é a expressão toda, é só o x. Vixe. Aí eu vou pensar assim, ó. Módulo de x, eu sei que vale o quê? É x, se x for menor ou igual, maior ou igual a zero, ou é o oposto de x, se x for menor do que zero, beleza? Então,
No lugar do módulo de x, eu vou ora colocar isso, e pensar em x só maior do que zero e menor do que zero. Daí essa expressão, ela será escrita como? Ela será escrita como 2 vezes o x, se eu estiver botando valores de x maiores do que zero. E por que não maiores do que 3/2? Porque não é a expressão toda que está em módulo. Não é isso que eu vou considerar que seja maior do que zero. É só o x que está dentro do módulo. Então é só ele que vai me incomodar. Eu preciso estabelecer quando ele é negativo e quando ele é positivo. Beleza? Então, será menos 2x menos 3 se os valores de x forem menores do que zero. Por que menos 2x? Porque o módulo de x tornaria menos x. Né? Se o valor for negativo, eu vou pegar o oposto. Menos x vezes 2, menos 2x. Aí eu vou esboçar esse gráfico. Esboçar ele aqui embaixo, bonitinho. Pá. Eixo x, eixo y, origem. Separadamente, essa expressão, ok? Essa é a mesma expressão. A gente sabe que o comportamento gráfico seria esse, pensando nela como um todo, tá? 3/2 e 3, perdão, menos 3 abaixo do zero. E essa expressão, ela também intersecta em menos 3 no eixo y. A raiz aqui, ó, o zero dessa função, se liga, seria em que? Em 3 menos 3 sobre 2. Então eu teria algo desse tipo aqui, ela decrescente, acontecendo isso. Eu teria isso. Mas aí eu vou ter que interpretar, que seria menos, seria não, é menos 3 sobre 2. Então qual é a minha interpretação? A minha interpretação é a seguinte: essa expressão só tem validade para valores de x maiores ou iguais a zero. E quando é que eu começo com x maior ou igual a zero? Quando for zero, a imagem é essa. Quando for maior, as imagens são essas, ó. Então, eu não vou pegar essa parte do gráfico. Já nesse caso, o que acontece? Eu vou considerar isso só quando eu pensar em valores de x negativos, menores do que zero. Para menores do que zero, eu começo a ter imagens aqui e vou. Se liga. Pronto. Não vou pensar nessa parte. Então, esse é o meu gráfico. Beleza? Para essa expressão. Depois analise as diferenças entre esse e esse, ok? A gente vai falar delas lá no GeoGebra, que a gente vai trazer um ambiente mais dinâmico, tá? Para que vocês consigam compreender melhor, ok? Vou fazer mais um exemplo, ou melhor, 2 exemplos para a gente finalizar essa aula. Então, povo querido, mais 2 exemplos para a gente acabar a aula de hoje. Iniciando aqui pelo exemplo 1, que eu tenho a f de x dada pelo módulo de uma expressão do segundo grau, internamente esse módulo, tá? E como é que eu vou proceder? Ainda usando a definição, isso daqui, módulo de 4 menos x ao quadrado, pode ser escrito como? Eu vou ter que separar, tá? Mas para separar, eu tenho que estabelecer quando isso é positivo e quando isso é negativo. Diferente das expressões do primeiro grau, a gente precisa fazer aquele estudo do sinal da função do segundo grau, né? Vou fazer ela aqui no cantinho. Se eu penso aqui como uma função f1, né, para aproveitar o próprio f, igual a 4 menos x ao quadrado. Quais são os zeros dessa função? É só igualar isso a zero, eu vou ter x igual a mais ou menos 2. A gente já sabe fazer isso, tá? Verifiquem porque dá mais ou menos 2. Aqui é uma equação incompleta, não precisa formar de básica, enfim. Estudando o sinal, com cavidade voltada para baixo, o y negativo, intercepta em menos 2 e 2. Tá? Aqui pode ser nulo também, porque vai ter momentos que ela será zero. Para cá é positivo, para cá é negativo. Então, quando é que essa expressão ela é positiva? Ou seja, ela será igual a ela mesma se os valores de x forem maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 2. Ela será positiva ou nula. Quando que ela é negativa? E aí, se ela for negativa, eu tenho que pegar o oposto dela. Qual é o oposto dela? Menos 4 mais x ao quadrado.
ela será negativa para valores de x menores do que menos 2 ou maiores do que 2. Beleza? Eu posso escrever isso com duas sentenças ou com três. Eu poderia pegar isso aqui e botar de novo aqui embaixo e repetir essa daqui. Mas eu vou deixar com duas mesmo. Beleza? Vamos fazer o esboço gráfico. Fazendo o esboço gráfico, o que é que eu tenho? Se eu considerar isso aqui uma função de segundo grau, só ela, só essa expressão, aquela dali, a gente sabe que ela intercepta em menos 2 e 2, concavidade para baixo, e eu tenho que saber onde intercepta o eixo das ordenadas, onde é 4, aqui. Então eu teria esse comportamento, né? Beleza. Tá feio, mas tudo bem. Olha só, dá pra ver que é uma parábola. Agora, aqui seria outra parábola. É como se eu tivesse uma f2 de x. Essa f2 é menos 4 mais x ao quadrado. As raízes são as mesmas. Pode observar. Se você zerar aqui, ainda vai dar mais ou menos 2. Porém, a concavidade é para cima, tá? A concavidade é para cima, intercepta o eixo das abscissas, perdão, das ordenadas em menos 4, e das abscissas ainda em menos 2 e 2, porque as raízes são as mesmas, os zeros. Beleza? Aí eu vou interpretar o quê? Vixe, que bagunça. Por isso que eu botei pontilhada, para a gente ver o que, que serve. Bom, essa função modular, que equivale a essas duas sentenças, a primeira sentença só tem validade para valores de x entre o menos 2 e 2. Então, a primeira sentença geraria esse gráfico se eu pensasse em todos os números reais. Mas eu só quero essa parte do gráfico quando eu tratar de menos 2 e 2 entre. Então, eu vou considerar, quando for menos 2 é 0, a imagem, e aí eu vou pensar nas imagens aqui, que são as imagens entre menos 2 e 2, até o 2, tá? Logo, essa outra parte vai embora, não me interessa, ok? E esse outro aqui, que refere-se a esse gráfico, com cavidade para cima, só vai me servir para valores menores do que menos 2, ou seja, esse pedacinho, ou maiores do que 2. Nesse pedaço não me interessa. Beleza? Pronto. E aí eu tenho esse gráfico para essa função dada pela lei f de x, igual a módulo de 4 menos x ao quadrado. Vamos fazer aquele outro para a gente terminar nossa aula. Vamos lá. Então, meu povo, vamos fazer a última função, né? Trabalhar com a última função dada pela lei g de x, igual a essa soma de módulos. Vamos mostrar o gráfico disso. Para isso, eu tenho que aprender, né? Aprender não, relembrar a lidar com essa soma. Só lembrando que quando eu somo dois módulos, isso não necessariamente é igual ao módulo de A mais B. Pode, em alguns casos, acontecer a igualdade. Porém, isso aqui, no máximo, é igual. Mas eu vou considerar que isso é maior ou igual. Pode ser até igual. Então, como eu não sei se é igual, até porque são expressões que dependem de variáveis, eu não sei se é o valor exato, não sei o valor exato desses elementos internos, eu não posso simplesmente dizer que isso aqui é x mais 1 mais 3x menos 2. Não posso, tá? Módulo disso. Eu tenho que tratar cada um separadamente, beleza? Cuidado, se liga. Então, mas a gente sabe trabalhar com cada um separadamente e juntar a possibilidade dos dois. E é isso que eu tenho que fazer antes de construir o gráfico dessa função. Fizemos isso nas primeiras aulas de módulo. Se liga. Então, separadamente, módulo de x mais 1 será o quê? Será o próprio x mais 1 se x for maior ou igual a menos 1. Como eu já falei, estou considerando isso maior ou igual a 0, o que vai gerar x maior ou igual a menos 1. Tá? Ou é o oposto disso, ou seja, menos x menos 1, já mudando os sinais, já estou colocando nessa aula mudando os sinais, se x for menor do que menos 1, que é isso menor do que 0. Tá? Beleza. Também temos que 3x menos 2 em módulo equivale ao que, galera? Ao próprio 3x menos 2. Se x for maior ou igual a 2 terços, resolvam aí na equação, tá?
considere isso maior ou igual a zero, acabamos de fazer, ou é o oposto disso, menos 3x mais 2, se x for menor do que 2/3. Beleza, se liga. Olha só, eu quero juntar essas duas informações. Para juntar essas duas informações, vou usar o registro gráfico aqui bonitinho. Na primeira, eu tenho como possibilidade menos 1, vou colocar o menos 1 por aqui. E na segunda eu tenho como possibilidade de mudança, né, o momento de mudança, não possibilidade não, o momento de mudança, o 2/3. Para valores de x menores do que 2/3, aí eu vou ter aqui, né, essas possibilidades. Eu vou ter que pensar nos momentos, tá, para comparar os dois ao mesmo tempo, somar. Então, para valores menores do que 2/3, eu trabalho com essa expressão, ou seja, com 3x mais 2, menos 3x mais 2 na verdade. Para valores maiores ou iguais, 3x menos 2. Agora, idem para o menos 1. Para valores maiores ou iguais a menos 1, eu trabalho com o x mais 1. Tá? Para valor menor, menos x menos 1. Beleza? Se liga. Então, juntando os dois módulos, logo juntando os dois módulos, ou seja, x mais 1 mais 3x menos 2, eu terei o quê? Eu terei uma expressão, né, ou melhor, uma sentença, perdão, eu terei 3 sentenças, ok? Porque eu tenho 3 momentos aqui, antes do menos 1, entre o menos 1 e 2/3 e depois do 2/3, tá? Antes do menos 1, o módulo de x mais 1 vale isso e o módulo de 3x menos 2 vale isso. Juntando os dois, menos x menos 3 menos 4x. Eu vou juntar direto porque é uma soma. Se fosse negativo, tome cuidado para não errar o jogo de sinal, tá? Mas já fizemos o bloco negativo, dá uma olhadinha lá nas anteriores. Menos 1 com mais 2, mais 1. Isso acontece todas as vezes que x é menor do que menos 1, menor, tá? Agora, vou pegar outro momento, maior do que menos 1, e aí eu vou considerar o igual também, porque isso aqui acontece quando é igual, tá? Ou maior, e menor do que 2/3, menor do que 2/3. Então, quando isso acontecer, eu tenho x menos 3x menos 2x, 1 mais 2, 3. Isso acontece se os valores de x são maiores ou iguais a menos 1 e menores do que 2/3. Além disso, o que é que eu tenho, meu povo? X mais 1 e 3x menos 2. Agora são valores maiores ou iguais a 2/3. Então eu vou pegar x mais 3x, 4x, 1 mais menos 2, menos 1. 1 menos 2, menos 1. Juntei, somei, beleza? Se liga, somei, está aqui na verdade. Então, isso acontece para valores maiores ou iguais a 2/3. Maiores ou iguais, tá? Se liga. Então eu tenho aqui uma função, né? Que isso aqui é o meu, é a minha g de x, é a lei g de x, tá? E eu quero esboçar o gráfico dessa situação. Simples. Vou fazer o meu plano cartesiano, bonitinho. Cada uma dessas sentenças representa uma função do primeiro grau. A gente sabe esboçar o gráfico da função do primeiro grau. Não é, galera? Se liga. Então, o que é que eu vou ter? Vou marcar essas limitações. Aliás, não, vou fazer os gráficos inteiros como a gente está fazendo, tá? Mas na prática você já pode ir pensando nas limitações, tá? Eu saberia fazer esse inteiro, que é menos 4x mais 1, porque ele intercepta o eixo das ordenadas onde? Em 1. E as abscissas, é só você calcular o zero da função, x é 1/4, né? Vai passar menos 1/4. Então, intercepto está aqui. O gráfico seria desse jeito. Era decrescente, ó, ficou bonitinho, a gente já sabia disso. Ok? Beleza. Só que esse gráfico, ele só vai me servir, aí eu já vou apagar o que não me serve. Ele só vai me servir, vou usar aqui também, enfim. Só vai me servir para valores menores do que menos 1. Inclusive não pode ser menos 1. Aí eu vou fazer o seguinte, menos 1 está mais ou menos aqui. Quando for menos 1, isso aqui
Se eu jogasse menos 1 nessa sentença, só para dar a limitação, se eu jogasse menos 1, eu não posso, mas se eu jogasse, seria menos 4 vezes menos 1, mais 4, mais 1, 5. Eu teria como imagem 5. Porém, eu não posso jogar o menos 1. Logo, isso aqui é aberto, tá? O meu gráfico ele só acontece para valores menores do que menos 1. O meu gráfico o quê? O meu gráfico de menos 4x mais 1. Esse momento só acontece quando eu penso em valores menores do que menos 1. Até próximo a ele, que daria imagem próxima a 5, tá? Vai. Mas nele já não vai, tá? Então eu apago isso, só foi para ter a noção do comportamento. Beleza. Aí eu vou pensar agora nessa situação. Menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3, qual é o zero dessa função? X é igual a 3 meios, né? Só estou fazendo mais rápido, qualquer coisa você confere. É só conta de equação do primeiro grau. Se liga. Então, esse é o zero. Então, estaria aqui 1,5. Vou botar mais ou menos para cá, para a gente tentar fazer o mais bonitinho possível. E intercepto o eixo y em 3. Interceptaria mais ou menos aqui. A escala não está muito boa, mas enfim. Então eu teria esse comportamento, porque ela é decrescente. Não vai interceptar aqui não. Vou botar, botei um aqui, enfim. Ó, eu vou tentar melhorar esse gráfico aqui. Vou subir o 5 um pouco mais para cá, para a gente ter umas noções. Vou botar o 5 aqui, aberto. Então meu gráfico fica assim. Pronto, ficou feio, mas tudo bem. Está em cima da escrita, agora você volta o vídeo aí para rever essa escrita. Tá? Se liga. Pronto, aí o 3, o gráfico ficaria desse jeito. Na verdade o comportamento não é assim, porque ele deveria passar por aqui, então o comportamento é desse jeito. Ele passaria assim, ó. Ele intercepta aqui e aqui, tá? Tem que deixar o comportamento dele. Se liga. Pronto, beleza. Nesse daqui, ele intercepta em 3, ele teria esse comportamento. Tá? Essa reta teria esse comportamento, interceptando em 2. Mas eu não quero ele em todo o domínio real. Eu só quero ele, esse gráfico acontecendo, esse pedaço, esse desenho acontecendo, no intervalo de menos 1, incluindo, e 2/3, excluindo 2/3. Então, bora. Menos 1. A imagem menos 1, nessa expressão, ou seja, jogar o valor menos 1 de x, menos 1 no lugar de x, nessa expressão vai dar o quê? Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 3, 5. Então, ó, vixe, meu gráfico está torto, está pessimamente torto. O 3 inclusive fica um pouco mais para cá. 1,5 mais para cá, deve ser algo assim. Coincidiu um pouquinho, mas tudo bem. Mas é um pouquinho com um viés um pouco torto. Deixa eu botar o... É algo assim. Ele já vai ter algo assim. Não fica... Esse daqui está bem pezinho, porque 1/4 é aqui. No GeoGebra a gente vai ver bem melhor. Aqui meu desenho está feio. Olha só. Se liga. Vai ter esse comportamento. Só que ele não vem até 3 meios. Ele vem até onde? 2/3. 2/3 é menor do que 1. Vou botar 2/3 mais ou menos aqui. 2/3. Em 2/3 esse gráfico vai estar aberto. Nessa situação aqui, ó, ele inclui menos 1, então ele fecha. Menos 1 faz parte da imagem dessa parte. Aqui era aberto. Como ele inclui menos 1 e a imagem também deu 5, eu fechei. Era aberto para essa, porque o menos 1 não fazia parte dessa, para a imagem dessa. E a imagem, se pudesse, daria 5. E é fechado para de cá, porque inclui x igual a menos 1, faz parte dessa sentença. Depois eu vou discutir mais isso, tá? Para frente, se liga. Na próxima aula de função de várias sentenças, de funções, a gente vai fazer outras funções de várias sentenças, vai se sentir mais à vontade. Aqui eu estou usando esse artifício, mas eu não vou ficar usando ele o tempo todo agora, tá? Então se liga.
quando eu jogo menos 1, eu posso jogar menos 1 nessa expressão. Então, quando eu jogo menos 1, vai dar 5. Antes, jogando menos 1 aqui, daria 5, mas não podia. Então, era aberto. Só que agora, como eu posso colocar, eu fecho o que estava aberto. Entende? Olha só. Então, o gráfico daqui continuaria até quase aqui. E o próximo começa daqui e vai até onde? O 2/3. Que não pode acontecer agora 2/3 nessa expressão. Se fosse 2/3, daria o quê? Menos 4 sobre 3, tirando o MMC, fazer essa continha aqui, ó, menos 2 vezes 2/3, mais 3. Eu estou jogando para achar as imagens, a gente sabe fazer isso. Vai dar menos 4 sobre 3, mais 3, tirando o MMC, menos 4 mais 9, 5/3, que é 1 e pouco. Daria algo aqui, ó, 5/3. Então, em 2/3, a imagem quem é? 5/3. Mas não pode ter a imagem 5/3, porque 2/3 não faz parte desse intervalo na função. 2/3 faz parte aqui embaixo. Aí a gente vai para lá, para baixo. Logo, essa função ela só me interessa até esse momento. Agora, vou esboçar esse gráfico. 4x menos 1. 4x menos 1. Qual é o zero dessa função? 4x menos 1. O zero ainda é 1/4. Tá? Então, 1/4 estaria mais ou menos aqui. Não vou escrever porque vai ficar bagunçado, mais do que já está. Tá? E intercepto o eixo y onde? Em menos 1. Então, o comportamento seria algo... Deixa eu ver se passa por aqui. Se eu jogar 2/3, 4 vezes 2/3, menos 1. Dá 8 sobre 3, menos 1, que dá 5 sobre 3. Dá, beleza. Então, a minha função ela passaria por aqui e teria esse comportamento, tá? Porque a função aqui gera o gráfico de uma reta crescente, ok? Então, porém, eu não quero esse gráfico para valores menores do que 2/3. Então, essa parte não me interessa. Só vai servir que parte para valores do domínio maiores do que 2/3 e em 2/3. Em 2/3, jogando 2/3, ó, vai dar 5/3. Então, o que era aberto em 2/3 na outra, eu fecho, então não preciso mais botar a bolinha para designar aberto. E o meu gráfico continua o quê? Com esse comportamento aqui. Tudo bem? Lá no GeoGebra, inclusive, eu vou redesenhar essa função para a gente ver mais bonitinha. Beleza? Se liga. Bom, eu vou parar por aqui. A gente vê claramente que o domínio é real, tá? A gente esboçou o gráfico da função com essa expressão de soma de módulos, que eu preciso abrir, e aí se transforma nessas 3 sentenças, que eu esboço pensando nos intervalos onde elas valem. Essa expressão só vale nesse intervalo, foi isso que eu fiz. Essa outra expressão só vale nesse intervalo. E essa terceira expressão só vale para esse intervalo. Beleza? É isso. Vou parar a aula por aqui. Próxima aula a gente vai lá para o GeoGebra. Depois a gente volta aqui no quadro para ver o que a gente aprendeu de prático e fazer mais os esboços rápidos, tá? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. Abração e até!